Olá, eu sou a professora Gabriela e você está aqui para mais uma aula de arte pelo Sistema de Ensino Uniavan. Hoje vamos falar um pouco sobre as formas teatrais. Observe aqui, na página 18, esta imagem. Ela mostra uma performance de intervenção urbana do grupo Desvio Coletivo. O nome dessa performance chama-se Cegos. Qual a primeira sensação que você tem ao observar essa imagem? Você percebe que ela se utiliza de um espaço não convencional para fazer arte? Aqui na página 19 vamos entender um pouquinho sobre como a arte se processa dentro da história humana. Novos significados para antigas imagens. Mas o que isso significa? Bom, aqui vamos abordar um assunto chamado de citacionismo, ou seja, quando um movimento ou uma obra de arte, ou até mesmo um artista específico, é utilizado como uma referência para uma nova construção artística, ou seja, uma obra de arte consagrada dentro da história da arte pode ser utilizada como um ponto de partida para uma nova reflexão diante dos termos atuais. Aqui nós vemos a obra de Bruegel Cegos. Ela representa uma parábola bíblica comumente narrada dentro da história da arte, principalmente através da arte do Renascimento e do Barroco. Nela diz que cegos guiando cegos, ambos irão ao precipício. E Bruegel retrata isso e também retrata um momento onde ele vivia em que a cegueira fazia parte das doenças que eram comuns durante o século XVI. Você consegue perceber que existe uma interação entre a obra de Peter Bruegel e a obra de Desvio Coletivo? Apesar da linguagem ser extremamente diferente, uma traz uma intervenção de arte urbana e a outra mostra uma forma de pintura do século XVI, nós vemos que existe uma relação temática. Isso é o que chamamos de citacionismo. Ou seja, a obra de Peter Bruegel em algum momento, acabou sendo a inspiração para a criação da obra performática do Desvio Coletivo. Mas afinal, o que é a performance art? Aqui na página 26 vamos falar um pouco sobre isso. A performance é uma forma de arte crítica e reflexiva, onde o suporte para a obra é o corpo do próprio artista. Ou seja, o artista se veste de um personagem que vai transmitir aquilo que ele deseja, o seu pensamento, ideia, crítica ou até mesmo sentimento. A performance art pode ser subdividida em diversos grupos, mas a base para cada um deles é a presença do artista. Ele precisa estar presente, já que o seu próprio corpo é o suporte para que a arte possa ser desenvolvida. Dentro da performance, encontramos um roteiro definido, pré-estabelecido pelo artista. E, às vezes, somente fotos ou filmagens dessa obra são dispostas em museus ou como registro dessa performance. Uma das maneiras de se fazer performance também é o happening, que como o próprio nome diz, traz a ideia de fazendo. Ou seja, é uma performance que não tem um roteiro definido. Nela, o artista vai interagir com o público e produzir a obra naquele momento. Existe uma linha guia, mas o roteiro não está fechado. Ele é feito a partir de como o artista sente o público. Uma das formas de happening mais conhecidas hoje em dia é o stand-up, que também muitas vezes é chamado de humor de cara limpa, já que no stand-up o artista que se apresenta está com poucos adereços, muitas vezes sem nenhum tipo de figurino, e só está ali propondo um entretenimento de maneira limpa, onde o seu próprio corpo, a sua própria persona acaba sendo o objeto onde a arte vai ser depositada. Aqui nessa imagem você encontra mais uma outra forma de performance art, que é o fato do cosplay fazer parte dessa linguagem, né? Já que para que o cosplay possa existir, o artista deve vestir a capa do personagem, não só nas suas roupas, mas também na sua maneira de falar, nas suas ações, e em toda a sua postura deve refletir aquele personagem. Logo, ele ganha vida através do corpo do artista, o que caracteriza a performance. Aqui na página 21, propomos a você algumas perguntas para diferenciar de maneira teórica o que é happening e o que é performance. Bom, mas o corpo pode ser arte? Pode sim. Aqui na página 22, vamos falar um pouco sobre esse conceito do corpo-arte. A primeira ideia para entender que o corpo faz parte da arte é entender que o corpo é sensível. Ou seja, podemos perceber algo através da interação com o nosso corpo, da maneira como recebemos o estímulo. As experiências visuais, sonoras ou táteis fazem com que possamos compreender uma obra de arte. E é através dessas experiências que temos a subjetividade, ou seja, onde cada indivíduo consegue perceber de maneira única, através dos seus estímulos anteriores e toda a sua história de vida, uma obra de arte. Por exemplo, quando você observa uma imagem, uma certa cor pode te trazer uma lembrança anterior.
E essa lembrança é somente sua, acontece somente na sua cabeça, porque faz parte das suas experiências anteriores. Isso é chamado de corpo sensível. A segunda concepção é o corpo-linguagem, ou seja, o corpo também é utilizado para expressar nossos pensamentos e ideias. Isso nós podemos perceber como, por exemplo, no balé, né? A linguagem da dança, em geral, o corpo é utilizado para mostrar um sentimento, um pensamento, produzir aquilo que o artista deseja que você sinta. Tudo isso é feito através do corpo, mas o corpo pode ser usado além da linguagem da dança. Nós temos um conceito chamado de body art. Aqui na página 24 encontramos essa ideia. A body art é uma forma de performance que muitas vezes é entendida como uma performance um pouco mais agressiva. Ela se baseia nos conceitos do dadaísmo, onde Marcel Duchamp diz que qualquer coisa pode ser tratada como arte, principalmente o corpo humano. Aqui, o corpo é utilizado para trazer uma crítica aos padrões impostos durante o século XX, como por exemplo o artista Yves Klein, que usava corpos femininos como pincel, trazendo a crítica quanto ao corpo feminino sendo objetificado pela sociedade do século XX. Na página 25 encontramos mais uma dessa forma de arte alternativa, que é o teatro documentário. Aqui vemos um teatro que representa um fato que já aconteceu. Ou seja, a base para essa história é um fato verídico, algo que aconteceu na história do mundo. Entretanto, ele é mostrado como formato de teatro, o que nos leva ao pensamento: essa forma é teatro? É uma forma de vídeo? Talvez cinema? É performance? Bom, esse é o que chamamos de teatro documentário. Aqui na página 26, vamos propor a você que faça uma obra de teatro documentário. Para isso, você pode seguir o passo a passo proposto aqui. Você pode utilizar como cenário a sua própria casa e pedir que os seus parentes ou amigos façam parte do seu grupo teatral. Não se esqueça de registrar todo o processo e também de documentar a sua ação final. Aqui na página 27 apresentamos a você mais uma dessas formas de arte, o teatro do Butoh. O teatro do Butoh é uma forma de teatro que engloba dança e performance. Nele, o artista utiliza o seu corpo para representar o sofrimento que acometeu os moradores da região da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Aqui a ideia é mostrar como a bomba atômica acabou gerando um impacto social e cultural dentro daquela região. O Butoh traz na estética dos corpos uma lembrança do desastre de Hiroshima e Nagasaki através dos corpos cinzentos, onde o artista se cobre de cinzas para produzir a sua obra de arte. Assim também como a estética do corpo sensível traz formas retorcidas, dando a entender a agonia que acometeu as pessoas na época e que ainda é relembrada dentro da crítica ao momento da bomba de Hiroshima e Nagasaki. No Butoh encontramos também a face do teatro, quando o artista utiliza de adereços para se transfigurar num personagem. Ali, ele não é mais o artista, ele é uma manifestação de todo o sentimento que cercava a história das bombas nucleares. Bom, agora que você aprendeu um pouco mais sobre esse tipo de arte interativa e já entendeu um pouco do que é performance, vamos ao nosso banco de dados aqui na página 28. Comece marcando verdadeiro ou falso aqui na questão número 1. E não se esqueça de justificar as alternativas falsas. Por que elas são falsas? O que tem de errado aí nessa afirmação? Bom, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre isso. Eu espero você na nossa próxima aula de arte. Tchau!